É com alegria que estamos aqui mais uma vez, junto aos irmãos da Regeneração, co-companheiros da Uniluz. A nossa instituição fica em Boa Viagem, fica lá em Setúbal, e somos irmãos que compartilhamos os mesmos ideais, inclusive pelo NEP. E no dia, à tarde de hoje, nós temos o estudo do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós podemos lembrar que as bem-aventuranças são 9. Elas são longas, profundas, elas têm um cunho importante, porque elas mexem com a intimidade, elas compõem o Sermão da Montanha, e por isso mesmo elas vão perdurar pela eternidade. Nós vamos sempre encontrar sentido e significado para nossas vidas de espíritos, mesmo em estágios diferenciados, mediante a profundidade do cunho, porque elas foram ministradas pelo nosso Mestre Jesus. Em alguns momentos, ele reunia a multidão e começava suas preleções. Em outros momentos, em particular, ele comentava com os discípulos que tinham condições de compreender um pouco mais as lições que haviam sido profetizadas. Então, as bem-aventuranças, elas compõem um roteiro seguro para a nossa vida de encarnado. Nós encontramos dentro das bem-aventuranças as respostas para as nossas vidas. Nós encontramos também alguma solução e assim nós vamos seguindo e avançando por esse caminho que foi deixado para nós de uma maneira muito especial, muito importante e para a eternidade. Então, seguindo. O que se pode entender por pobres de espírito? Tantas vezes já foi feita essa colocação, né? Nós que estudamos Evangelho, que fazemos o NEP, que estudamos Joana de Ângeles, em nossa casa nós estamos estudando ser consciente. Lá no capítulo 5, onde fala sobre o ciúme e a inveja. Então, o que nós podemos entender por pobre de espírito? Dentro do NEP, nós nos debruçamos em cima dessas colocações, especialmente através dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos foram produzidos por Lucas sobre as ações de Pedro. E nesse caminhar, nós passamos a entender e compreender determinadas palavras que têm um sentido diferente daquele do qual nós estamos acostumados a associar alguma lição. Então, o que se deve entender por pobres de espírito? Por essas imagens, né, desses grandes expoentes, alguma coisa já suscita em nossas almas. Nós aqui estamos vendo Clara de Assis, Francisco de Assis, Chico Xavier, Dr. Bezerra e muitos outros. O que nós poderíamos dizer sobre eles? Seres altamente espiritualizados. Indivíduos que é figura de muitos. Né? Nós lembrando aqui um pouquinho de Clara de Assis, então, ela era proveniente de uma família bastante abastada, observando os passos do pai Francisco. Então, numa sexta-feira de Ramos, ela toma a decisão dificílima de abandonar toda aquela vida de sociedade abastada para seguir os passos de Francisco. E Francisco, por sua vez, que também filho de Pedro Bernardone e Dona Picalini, italiano, ele e ela francesa, ele então sentiu um vazio existencial muito grande, a sua alma perturbada por não entender e compreender o que se passava na sua intimidade, a abrir mão também de uma vida que era fútil, era uma vida da qual não preenchia o espírito que ocupava aquele corpo, buscando algo maior, e então decide também entregar tudo em praça pública, deixando as sandálias, o cinturão e a túnica. E assim, dessa forma, levando só com ele o nome Francisco, nem o sobrenome ele levou. Chico Xavier, de Minas Gerais, desde criança, em grande sofrimento, teve a separação da mãe muito cedo e foi criado por um período pela madrinha, a sua educadora, e passou algumas dificuldades que nós conhecemos dentro da biografia, que não foi fácil. A partir disso, depois de um tempo, o pai se casa novamente e ele encontra a dona Cidália
que foi alguém importantíssimo para a sua formação e compreendia sem entender o que se passava com ele mediante uma mediunidade de uma criança, que era dificílimo explicar como ele poderia saber e se conectar com seres que ninguém via, ninguém ouvia, e ele dizia coisas com muito sentido. Então, nós conhecemos a saga do Chico, que não foi fácil, teve uma longevidade de 92 anos, pediu para desencarnar no dia que o Brasil estivesse em festa, e foi assim durante uma Copa do Brasil, vencendo e Chico partindo. E nosso querido e amado Dr. Bezerra, nordestino, do Ceará, um homem também que entregou a sua vida desde muito cedo ao trabalho. Assim que ele se empossou da medicina, ele teve então como propósito ser o médico dos pobres. Também passou pela política, também foi escritor e teve uma vida também muito importante para todos nós. Então, eu logo coloco essa imagem, né, e pergunto o que entender de pobres de espíritos. Se nós olhamos para essas entidades, nós podemos dizer, nossa, são muito elevadas, são bastante especiais, são muito importantes aos nossos corações. Então, nós podemos entender o quê? Eles são pobres de orgulho, arrogância, prepotência e vaidade. Esse é o entendimento do que é ser pobre de espírito. Pobre desses vícios dos quais nós, espíritos de terceira ordem, estamos entranhados. Porque nós somos descendentes de nós mesmos e por isso trazemos em nossa trajetória reencarnatória é bem ostensiva o orgulho, a arrogância, a prepotência e a vaidade. O orgulho é o pior de todos. E ele é o pai de todos. Então, nós sabemos bem o que significa isso. Então, eles são pobres, né? Pobres dessas ilusões. Pobres desse ego doentio. Porque isso não tem valor e não tem significado para essas entidades e para outros tantos. Nós, pessoas comuns, estamos envolvidas, né? E estamos banhadas por essa frequência menor. Porque nós estamos na tentativa, estamos batendo em braçadas nessas águas lodosas para tentarmos ascensão. Então, uma das características que nós podemos dizer a nosso favor é uma tentativa de sermos melhores, como na tarde de hoje, que nós chegamos aqui, a comunidade espírita se encontrava em estudo. E a sociedade espírita continua aqui, nesse momento, em busca de uma reunião. Isso é bom para todos nós, porque, de alguma forma, nós estamos assimilando e temos o desejo de ser melhor. E isso faz com que venhamos um dia galgar por um caminho desse. De sermos pobres de desejos, de ambição, de ilusões, pobres de ego. Então, ok, pobres de espíritos, pobres de orgulho, arrogância, vaidade, prepotência. E aí o que foi dentro do Sermão do Monte que o Cristo disse, né, que o reino dos céus é um lugar, né, não é um lugar, mas é um estado de consciência. Né? Ele sempre oferece esse reino dos céus em todas as bem-aventuranças, nas 9. Aí nós poderíamos pensar, meu Deus, que tem de tão bom. O que é isso? O que isso significa? Isso significa um estado consciencial íntimo. É uma situação que permeia profundamente o ser, lá da sua constituição até o seu momento atual. É algo muito pessoal. É tão pessoal que cada um de nós aqui está no estágio evolutivo. Cada um de nós, mediante uma situação, se comporta de uma forma diferenciada. Uns reagem, outros agem. Uns são abruptos, outros são serenos. E isso justamente advém desse esforço contínuo, desse caminho para essa vivência íntima, consciencial do reino dos céus. Porque quando nos encontramos com essa informação dentro das bem-aventuranças, nós vemos que sempre é dentro. É dentro da semente, é dentro da terra, é dentro do baú, é dentro da massa que tem a levedura. Então é algo sempre que remete para a nossa interioridade. Isso é importante, bom, interessante, só tendo um pai amoroso e bom que pudesse proporcionar essa possibilidade de estarmos avançando pelo nosso próprio esforço
galgando o caminho de nosso livre-arbítrio pela trajetória que escolhemos, somos respeitados pelas nossas opções, crescemos e avançamos dentro desse movimento e ainda sabemos que ele é de ascensão. Então, só alguém que nos ama incondicionalmente, como um Pai amoroso e bom, justo, que é para nos proporcionar esse reino dos céus que o Cristo, em todas as bem-aventuranças, ele proclama. Então, aos pobres de espírito, Jesus proclamou o reino dos céus. Esse estado íntimo que nós vislumbramos, assim, muito superficialmente, na situação em que nos encontramos, porque nós ainda somos espíritos de terceira ordem, né? E por isso mesmo, até a forma, né, do nosso planeta de habitação, ainda de provas e expiações, a caminho da regeneração, vivendo a noite da transição, porque nós não passamos pela transição ainda, nós ainda estamos na noite. A noite vai até a meia-noite, é depois da meia-noite que começa a alvorecer, então estamos galgando esses caminhos. Talvez estejamos próximos, talvez não. Não temos uma data determinada, porque depende da nossa condição de comportamento, de escolha, né? Depende das estradas que vamos levar. Então essa imagem é tão tranquila, né? Essa imagem tão adorável, né? Que coisa linda, né? O mar em movimento, as pedras, essa lua, dá uma certa leveza para que nós tenhamos em mente de que o reino dos céus é íntimo, porque quando cada um olha uma imagem dessas ou vivencia pessoalmente algo próximo, vai sentir diferente. Nós somos gaúchos, mas nós moramos em Florianópolis. Nós morávamos no continente, entre a ilha e o continente. Quase Florianópolis, assim, do continente de São José para a ilha de Florianópolis. E aí a gente ia, não estou lembrando o nome da praia agora, porque Santa Catarina é rodeada de praias, né? São 180 e poucas praias, quase 200. Nós vimos uma padaria próxima do apartamento onde nós morávamos, e eu gostava de ir naquela padaria, porque em frente o mar tinham pedras, tem até hoje, pedras gigantes dentro. É a coisa mais linda de se ver. Eu nunca entrava na padaria, quem entrava era meu marido, eu ficava sempre lá de fora. Tinha que ver aquele mar, que coisa linda, aquele mar tão sereno, parecia um lago, e dentro aquelas erupções enormes, aquelas pedras gigantes, que coisa linda. Vocês já buscaram um ponto da natureza para encontrar dentro de si alguma calma? Pois, como era o nome daquela praia, tu lembra? Aí nós fazíamos isso. Ele entrava, eu ficava lá de fora, ficava com a minha filha pequena, com a minha outra bebê, e eu ficava ali olhando aquilo. Então, essa imagem que eu coloco é para trazer o reino dos céus. Que quando vivermos o ápice, pelo esforço que tivermos na jornada que estamos percorrendo, nós vamos sentir algo muito superior a isso. Mas, de uma forma próxima, já podemos idealizar o quanto será importante para nossos espíritos imortais. Então, por que são bem-aventurados os pobres de espíritos? Vê que ainda a gente não saiu da frase, né? Nós estamos aqui bem nepianos, trabalhando como o nep trabalha, né? Por que então são bem-aventurados os pobres de espíritos? Eu trouxe uma frase de Maria Teresa de Calcutá, que viveu uma situação dificílima. Ela fez uma negação da própria ordem que ela participava. Ela criou um estilo próprio, que é essa roupinha, com esse hábito, esse véu, isso foi uma criação própria dela. Ela teve que virar as costas para uma ordem complexa e pronta, porque ela não se sentia adaptada ao sistema. Ela queria e entendia que as coisas não poderiam ser da forma como estavam acontecendo. Então ela criou um ritmo novo. E esse ritmo novo era dela, individual. Só ela percorria aquelas estradas daquela forma, recolhendo indianos em pilhas de lixo, entrando em lugares onde o cheiro era insuportável, onde se acumulavam pessoas com muita fome, sem banho, com sede, com enfermos, aonde ela decidiu que ela doaria, sem pensar em horário, sem pensar em regimes de encontros que são comuns ou comuns do ritmo da Igreja Católica no momento onde ela viveu, para rituais. Então ela abandona tudo isso porque ela entende
na consciência dela de que as coisas não poderiam ser determinadas por esse tempo, e sim por uma necessidade maior, mediante a situação indiana. Então ela disse o seguinte: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Ela fala sobre o tempo aqui, porque o tempo foi a maior dedicação de Madre Teresa de Calcutá. Ela realmente entregou o tempo dela, ela foi inclusive chamada, né, ao Prêmio Nobel da Paz. E ela sempre com palavras muito fortes, com frases muito seguras. Certa vez, um jornalista se aproximou junto a ela e disse: eu não faria isso que a senhora faz nem por $1 milhão. Ela estava atendendo alguém enfermo, mal cheiroso, com uma doença que era possível observar aos olhos. E ela olhou para o jornalista e disse: eu também não. Então, assim, ninguém faria por $1 milhão, nem o jornalista nem ela. Mas só que os valores dela, do cunho moral, da instância da qual ela alcançou, muito alto. Então, quase inteligível para um homem que a questionou. Então, não tendo orgulho, não turva-lhe a visão, percebem melhor as suas carências. Aqueles que são os pobres de espírito, eles olham para si e conseguem se ver desnudados. Nós não conseguimos. A gente precisa ir para a terapia, a gente precisa passar pelo atendimento fraterno, a gente precisa passar por uma convivência com o espírito obsessor, para a gente então entender. A gente precisa ler algumas obras, participar de grupos de estudos, para então entendermos o quanto estamos equivocados. Para realmente nos vermos pelos olhos da alma. E esses seres, que são os pobres de espírito, eles não passam por essa visão turva, porque a visão deles próprios é nítida. Entretanto, nós diríamos: nós somos um ser altamente elevado. E ela diria: não, eu não, de jeito nenhum. Elevado é Jesus. E nós precisamos de ajuda. A gente vai ter que ir lá para a terapia para fazer o autoconhecimento, não é assim? E isso se faz também no atendimento fraterno, porque se recebe, se acolhe, se atende, se olha nos olhos, mais se ouve do que fala, mas em determinado momento o indivíduo vai ter que entender e compreender a sua parte de responsabilidade mediante a situação que se encontra envolvido. Então, veja só, né? Quem são, né? Por que são pobres de espírito? São justamente por isso. Porque a visão não é turva. Eles sabem quem são e se veem de uma forma minimizada. Agora que a parte pior que tem, a mais chata. Mas é preciso que a gente mergulhe um pouco nesse conteúdo. Porque o contrário do pobre de espírito, então, é justamente orgulhoso. Eu não disse que o orgulho é o pior dos vícios, que é o pai de todos? Quando alguém diz assim: ah, eu só sou orgulhoso, tem todo o resto. Prepotência, arrogância, vaidade, vai-se embora. Então, como identificar o orgulhoso, né? O orgulho. Isso é individual, para cada um de nós. Então, eu trouxe aqui algumas facetas. O orgulhoso, ele é arrogante, ele é materialista, ele perturba a tranquilidade alheia. E ele toma um espaço tão grande, ele pensa sempre materialmente e especialmente nele. Então, aquela forma arrogante nós identificamos até no caminhar, na forma como se coloca na projeção de suas palavras, nas suas idealizações e sonhos. Então, o arrogante, ele, como é que eu vou dizer assim, como se ele fosse alguém que ele pensa ser alguém muito importante, e quem o vê com certa antipatia. O vaidoso ele é exigente, né? Ele exige atenção sobre si o tempo todo. Olhe para mim, fale comigo, me dê atenção, estou falando. Sou eu primeiro, eu depois, eu terceiro, você quem sabe. Então ele é exigente. Qualquer situação, em qualquer momento, ele sempre vai querer, ele vai tomar uma situação da qual a exigência seja sobre ele. Não, quem vai fazer sou eu que sei fazer, você não sabe. E por aí vai. O vaidoso, ele dá muito trabalho em casa. Ele dá muito trabalho, porque ele não tem o senso de compartilhar. Ele não sociabiliza. Ele não interage. Ele não tem os olhos de ver a dificuldade que se encontra em determinado ambiente ou com algum familiar, ou com alguém da sociedade, do trabalho, a vida acadêmica, de onde ele transcorreram os caminhos dele. Porque como ele é muito vaidoso e exigente, o olhar dele é sempre sobre si.
Aí alguém poderá dizer, poxa, você não está vendo, ao teu lado tem alguém em tal situação. Como ele é exigente consigo mesmo, ele vai dizer, não tem não. Então, o vaidoso é exigente. Não sei por que vocês estão rindo para mim. A gente vai se identificando, né? Prepotente e ofende-se com um segundo. Parece uma bomba atômica. Qualquer coisa que seja dito, ele explode. Porque ele se ofende muito rapidamente. Se ofende até quando não é com ele, mas ele acha que é com ele e se ofende. Então se ofende por coisas muito pequenas, por coisas que são banais. Se ofende por situações ilusórias, se ofende por fantasias, se ofende porque interpreta erroneamente algo que tenha havido ou ouvido, e por isso mesmo, então, se inflama com uma facilidade enorme. E por conta dele ofender-se demais e a prepotência, então ele exalta as suas qualidades o tempo todo. E eu já ouvi de uma pessoa que ela disse assim, mas eu sou humilde. Quem é humilde nem sabe que é. Nunca que vai dizer que é. Então, exalta as suas qualidades, né? Então, eu sou preparado, tem pessoas que a gente fala com elas, eu assisti uma vez uma pessoa falando numa tribuna e ela deu o currículo dela. Era um homem, ele deu o currículo dele. Eu faço isso, eu fiz esse curso, aquele curso, eu cursei. Sim, cadê o conteúdo doutrinário? Nós estamos aqui para ouvir doutrina espírita. Nós não estamos aqui para trazer achismo nem comentários contínuos da vida particular, individual, porque isso aqui é oficina de trabalho. Nós estamos aqui transmitindo os conteúdos que são provenientes desses espíritos que trazem as obras subsidiárias para o nosso crescimento e evolução. Então, quem há de vir para uma tribuna, para uma oficina de trabalho, tem que vir para trazer doutrina espírita, ser preparado para tal. Porque vocês que estão sentados aí, como eu me sinto sempre também, nós somos pessoas que estamos com os ouvidos mais afinados. Nós entendemos e compreendemos quando os assuntos estão alinhados ao conteúdo. Porque às vezes alguém faz uma explanação e a gente diz assim, mas o que isso tem a ver com o título da lição? Quando é que ele vai entrar ou ela vai entrar? Falta 5 minutos para terminar. Quando é que vai entrar no assunto? Então, essas coisas elas são importantes porque ela compõe o indivíduo, o self. Então, o prepotente, ele se ofende com muita facilidade, ele exalta mais ainda suas próprias qualidades. O orgulhoso também, ele é precipitado e ambicioso, ele age com superioridade. Ele não pensa, não calcula, não tira lições, não reflexiona, não troca, porque às vezes é preciso que a gente tenha alguém de nossa confiança e a gente precisa fazer uma troca. Olha, eu preciso conversar alguma coisa, você pode me ouvir? Tem algum tempo? Sim. Olha, eu gostaria de falar sobre tal coisa. E alguém sincero, alguém que tenha essa possibilidade de nos transferir alguma coisa do qual nós entendemos que seja alguém que vale a pena se ouvir o que diz, então é importante. Então o precipitado, como ele é ambicioso, ele é superior, então ele é que sabe. Mesmo que esteja totalmente errado, fazendo tudo ruim, fazendo tudo atravessado, e às vezes esse indivíduo pode ser alguém de poder, que usa o seu poder sobre outros precipitadamente, ambiciosamente. Nós estamos até vendo isso nesse momento. A gente refletir um pouquinho, a gente vai lembrar de alguém. Nós estamos até vendo alguém importante e que está vivendo uma situação dessa, uma situação de superioridade, não escuta o outro. Às vezes o outro tem algo a dizer que contribui, colabora, ou que vai viger como a situação mais importante, a importância da sua opinião, e não é a nossa. Mas esse indivíduo aqui, não, ele é precipitado e ambicioso. É para mim, isso é o que quero, eu que sou poderoso, eu que posso, eu que assino, eu que mando, eu que decreto, eu que oficializo. Ele é precipitado, não pensa nas consequências. Não se coloca nunca no lugar do outro. E como é ambicioso, as suas ambições extrapolam toda qualquer realidade. É sempre para o seu bem, mas de tal forma que aquilo é uma Babilônia. Nunca é o suficiente. Eu lembro que no Natal eu fui chamada esse ano para fazer a preleção de Natal do Alta de Souza.
E aí, quando eu cheguei, assim, tinha uma placa assim na frente, e meu marido até mostrou para mim, olha lá, não é o tema da tua palestra, era um livro. Então, assim, a questão de ter o suficiente. Então, o ambicioso não suporta ter o suficiente. O suficiente nunca, o suficiente é pouco. Tem que ser o supérfluo, tem que ser o mais, porque como ele traz em si a arrogância, a vaidade, a prepotência, né, a ambição, então tem que se destacar na sua manifestação. Então, age com superioridade. Agir com superioridade não é ser superior. Porque o indivíduo superior, ele não tem essa postura. Sim, vai e desce. Ah, isso é para mim, eu mereço, sabe, sou eu mesmo. Então, é demais, chama muita atenção, chama atenção em plateias, no grupo que estiver, como estiver, chama atenção na sua fala, nas suas palavras, na sua vestimenta, nas suas colocações, nos seus gestos. Ri demais, implica com tudo, com todo mundo, ninguém presta, bota defeito em todos. Quando chega no momento da vida de relação, não sobra um, só ele próprio, que é o bom, que é o melhor, né? Que é o que está acima de qualquer outro. Então implica com tudo. Implica até com coisas que seria ele mesmo a produzir. Mas como foi outro que fez, bota defeito. Então, é dificílimo, né? Esses somos nós estamos vendo o nosso quadro, nossa imagem, essa fotografia aqui é nossa, cada um se enquadre. Não deixa passar nada em branco, chama atenção e fala demais. Sabe aquele indivíduo que empareda os outros por nada? Eu soube o que você disse, eu ouvi o que você disse, foi para mim que você falou, cria uma montanha, faz uma confusão, um embaraço enorme. Eu crio um ranço, um desentendimento até entre pessoas que poderiam estar serenamente juntas, convivendo em tranquilidade, mas cria embaraços, não deixa passar nada em branco. Eu quero saber o que você disse, o que você disse, o que você falou, o que você falou, por quê, para quê, onde, como. São aquelas pessoas também que não se esquecem das coisas. No dia tal, do mês tal, do ano tal, você disse assim, 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 para todos os detalhes. Sufoca qualquer um que estiver por perto. Fala o tempo todo, não sabe ouvir, porque ouvir é uma arte. Ouvir é muito importante. Eu preciso ouvir o que eu estou falando para entender o que está sendo dito. Eu vejo essa luta muito grande entre aqueles que são as pessoas que escutam nas reuniões mediúnicas. Então, assim, escute o que o Espírito está falando para entender. Aí começa a falar em cima, o Espírito não consegue nem concluir o que está pensando, também não consegue fechar o assunto, e muitas vezes é dispensado com alguma angústia dentro de si, porque não foi ouvido devidamente. Então, é preciso saber ouvir. Ouvir a criança traz informações muito importantes. Ouvir o jovem, ouvir o adulto maduro, ouvir. Então, não deixa nada em branco, chama muita atenção, fala demais, fala o que não deve, é inconveniente na sua conversa, toca em assuntos desnecessários, incomoda rançosamente a intimidade do outro, sabendo que vai chatear, mas se coloca numa posição, vai lá e mexe. Então, o orgulho. Diz querer sempre tudo às claras, não admite ordens. Um dia uma pessoa me disse assim, Lili, e queria saber como é que eu faço para trabalhar na Fraternidade Sem Fronteiras. Até nesse momento, eu havia dito isso, né, para o grupo lá, faz uma parte. A Fraternidade Sem Fronteiras está vivendo um momento dificílimo, porque a República Democrática do Congo está sendo atingida pelos rebeldes. E eles estão executando pessoas, inclusive os próprios fraterneiros estão em dificuldade porque estão em vulnerabilidade. Então, que os amigos que fazem aqui presentes, né, as entidades amoráveis, né, ajudando com as instâncias provenientes do que é de cada um de nós, possamos enviar a energia positiva para aplacar essa energia negativa que está no ar, onde aquele grupo está vivendo um momento muito difícil. Então, querer tudo às claras. Então, uma pessoa olhou para mim e disse assim, como é que você consegue, né, que é fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro? Eu disse, não, eu não consigo.
Eu sou chamada, quando eu sou chamada, eles perguntam se eu posso, eu faço isso, ou posso, eu não posso, é assim que funciona. Aí ele disse assim, não, porque eu já tentei muito e não consegui. Aí eu pensei comigo, não disse, né? Fiquei calada. Deixei que o amigo espiritual dele desse alguma luz, né? Porque às vezes é melhor a gente calar. Fique quietinha, fale mentalmente com seu mentor ou mentor do outro, para não criar problemas e se cai. Não sabe atender às ordens de um grupo. Não é? Então, aquele indivíduo que bota tudo que não deve naquele grupo de WhatsApp que é do passe, bota tudo quanto é bobagem. É inconveniente nas conversas, nas postagens. Então, assim, não se submete. Como é que funciona? Funciona assim, assim, assim. Então, se submeta. Nós nos submetemos ao grupo que nós pertencemos, mediante as condições que nos são apresentadas, nós nos colocamos e vamos avançando dentro daquele grupo, mas para isso existe uma ordenação. Mas o indivíduo diz, não, vamos mudar tudo isso, não gostei. Não, assim não vou fazer. Não, assim eu não quero. Não, assim, peraí, mas só um pouquinho, ninguém está perguntando para você se você quer ou não. Nós é que temos que agradecer a oportunidade de fazer parte de um grupo sério, de estarmos vinculados, embutidos em algum ambiente que vai trazer alguma elevação de cunho moral, intelectual e espiritual para cada um de nós. Nós não temos que fazer exigências. Não, mas isso está errado, se eu não quero. A gente pode dar sugestões, mas as sugestões, elas também têm que caber em suas colocações e não por imposição. Não faço. Não quero. Ninguém manda em mim. Se alguém disser para eu fazer, eu faço ao contrário. Então, essa é a silhueta do orgulho. Não esquece acontecimentos do passado, não suporta a crítica, altamente melindroso. A crítica tem alguns caminhos. A crítica tem aquele caminho do indivíduo que vai falar para chatear. A crítica tem aquele caminho daquele que fala para o outro, a fim de que o outro não tropece e não passe por uma situação muito pior. Mas também tem um tom da crítica. Esse tom é que vai pesar. Eu posso me colocar de tal forma que seja insuportável a verdade que o outro está me dizendo. Eu posso dizer de tal forma que seja tão doce, tão tranquilo, que eu vou escutar aquilo e vou sorrir no final e vou dizer mesmo, você tem razão. Mas o indivíduo orgulhoso, ele não esquece dos acontecimentos passados. Ele não suporta a crítica, ele é altamente melindroso. O melindroso é aquele indivíduo que a gente tem que ter muito cuidado com ele. A gente pisa em ovos, como diz o ditado, né? Não pode usar todas as palavras, não, tem que ter alguns cuidados na colocação, porque qualquer coisa aquele indivíduo, nossa, ele faz no vulcão. O indivíduo melindroso, olha, para aí, fala direitinho, vai devagar, olha, você vai precisar falar com tal pessoa, então chega pelas laterais, vai indo devagarinho, até se você tiver uma oportunidade, chegar no ponto que você precisa. Não chega diretamente, cuidado, escolhe melhor as palavras, veja quais são as palavras que combinam com aquele indivíduo, porque o indivíduo é melindroso. Se ofende por nada, se ofende por tudo. E o indivíduo que ele é melindroso, ele cria fantasias. Então ele faz uma situação que não existiu, mas que ele divulga e crê naquilo, passa a acreditar naquilo. Então as facetas do orgulho. Confere os defeitos alheios, critica com facilidade, sabe fazer uma lista bem grande. Fulano, sei, vou te falar que é fulano. Tá. Sabe a lista todinha. Levanta todos os defeitos do outro. Critica com uma facilidade, tem uma linguinha tão afinada. Né? Tem até uma parte do evangelho que fala sobre isso. Né? Quando vê dois tolos brigando, o que tinha razão deixou de perder a razão, os dois viraram tolos. Por conta da facilidade, né? Tem aquela língua afiada, pronta sempre para uma resposta dura, grosseira. Então, ele confere os defeitos do outro, sabe direitinho, mas tem um detalhe. Quando eu reconheço com muita facilidade, os defeitos do outro, é porque eles passam por mim. Porque eu sou a base. Então, quando eu tenho em mim, eu consigo dizer, fulano isso, fulano aquilo, fulano aquele outro, porque eu me reconheço, só não admito. Então, a crítica com facilidade. Nossa,
como é que diz? Salta a lenha, né? É assim que fala. Fala com excessiva autoridade, age nas dobras da sombra. Excessiva autoridade. Você não tem nem coragem de falar com o indivíduo. Ai, eu vou ter que falar com fulano. Ai, fulano vai me desmontar. Eu vou ter que fazer uma pergunta, eu vou ter que dizer alguma coisa. Ai, como é que vai ser? Eu vou ter que chegar no fulano, mas fulano já tem aquela, sabe, aquele sapo com aquele peito inchado, né? Tem até pessoas que tiram fotos assim, né? E nós não somos nada, minha gente. Nada. Nada, absolutamente nada. Meu paizinho querido partiu, ele queria ser cremado. Fizemos a cremação, quando fomos buscar, 1,5 kg de pó. Estava ali, uma caixinha na mão, um saquinho dentro. O que nós somos? Nós não somos nada. Não é? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência dentro da gente que nós estamos ocupando o corpo, estamos vivendo uma experiência, essa experiência transitória e passageira, estamos usando do livre-arbítrio, o acesso ao crescimento é por nossa escolha, tem a ver com aquilo do qual nós nos encontramos envolvidos e nos desenvolvemos. Então, aqueles que são excessivamente autoritários, porque não agem com bondade? Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Você precisa falar comigo, me diga o que você quer. Eu posso dizer todas as verdades que forem necessárias e precisas. Entretanto, nós podemos usar da linguagem da amorosidade. Então, essa excessiva autoridade dá medo. Eu não vou lá falar com fulano, não, de jeito nenhum. Vai me desmontar, vou não. Vai gritar comigo. Eu tive um chefe lá em Porto Alegre. Eu trabalhava numa empresa que produzia banco de Boston. Só fazia isso, mas fazia muito banco. Então, eu era a secretária da diretoria. Eu trabalhava com os 2 irmãos. Então, tinha a sala da secretária e depois a sala da direção, que ficava lá em cima do prédio, na parte superior. E os meus chefes me chamavam com a porta fechada. Olha o tamanho da força do grito que eu me dava. Meu Deus do céu, isso me deixava tão mal. Eu vivia de mão gelada. Vocês já sentiram a mão gelada? Meu Deus, o homem me chamava. Eu escutava meu nome, ele gritando lá dentro da sala dele. Ou seja, nós tínhamos um sistema interno de comunicação, um aparelho em cima da mesa. Mas ele não acionava o aparelho, ele gritava. Olha, eu vou dizer para vocês, eu já me levantava assim, ó. Eu já ia tremendo. E um deles trabalhava com arras, tinha cavalos. Então, assim, ele tinha umas fotos assim, bem grandes, assim, dos cavalos. Um dia eu ouvi ele dizendo para um funcionário da empresa que quando ele ia, o animal era muito chucro, que iam domar os animais, ele mordia a orelha do cavalo. É uma técnica dele, né? Assim, meu Deus do céu. Eu tinha medo deles. Vocês acreditam que eu tinha medo? Eu tinha medo de gente. Eu tive muito medo deles, até que eu pedi demissão, não aguentei mais. Eu tive muito medo. Então, assim, uma autoridade grande, né? O dono da empresa, o dono da construtora, os 2 diretores, né? Lá estava a Lili. Aí o homem botava aquele pulmão dele, tá me chamando. Eu ia tremendo. Então, assim, para que isso? Me diz. Eu já nem trancava a sala da minha porta, eu deixava assim ela semi-aberta para poder ter certeza que eu ia ouvir quando ele me chamasse, né? Ele certamente ia me chamar a muito mais vapor nos pulmões se eu não tivesse ouvido na primeira vez. E assim a gente vai aprendendo na vida, né? Então, assim, eu tinha medo. Então, essa excessiva autoridade, porque não usa a bondade? Né? Tem pessoas com tanto poder, e são pessoas tão amoráveis. Eu trabalho na AME, Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco. Trabalho diretamente com a presidente da AME Pernambuco. E ela é uma pessoa, ela é uma clínica geral. Ela dirige todo o estado de Pernambuco nas AMEs. Ela foi convidada pela doutora Marlene Nobre a assumir essa posição de presidente.
Eu vi a doutora Marlene chegando, eu olhei nos olhos dela, eu ouvi a voz dela. Então, assim, uma mulher, assim, nossa, uma fortaleza. Ela veio a pedido de doutor Bezerra convidar a doutora Rosane a assumir a AME Pernambuco. Mas uma bondade. Doutora Marlene Nobre, ela fundou as AMEs Brasil e Internacional. As AMEs europeias são inúmeras. Uma mulher inteligentíssima. A ciência se dobrava para ela muitas vezes. Ela falava de células-tronco, ela falava da visão holística, do ser espiritual, levou a sério André Luiz para fora do país. Um dia eu conto essa história para vocês. Levou a história de André Luiz para fora do país para render aqueles cientistas materialistas e uma bondade no tratamento. Esse, meu Deus, como é bonito, né? Ela sim tinha um poder, hoje é um espírito, né, que nós nos rendemos às preces. E a doutora Rosane não é bem igualzinha. Então, assim, para que esse exagero, se nós podemos lidar de forma simples, com bondade e amorosidade? Porque na hora que terminar esse corpo, nós não vamos pesar mais do que 1,5 kg de pó. Agir nas dobras da sombra. Na oculta, quando ninguém observa, está lá o indivíduo fazendo boca a boca para derrubar alguém. Certamente esse, né? Ele tem essa lista toda dos defeitos. Usa palavras agressivas, vingativas. Palavras, elas podem levantar uma pessoa, elas podem derrubar uma pessoa. Se uma pessoa já estiver fragilizada, uma palavra mal colocada, vai servir como um rompante, como uma lança que atravessa um peito e atravessa um coração. Então, as palavras têm um poder muito forte. Nós seremos reconhecidos. Tem um livro de Lancelot que fala sobre a construção das palavras. Nós seremos reconhecidos em outras instâncias pelo que dizemos. Nós estamos montando castelos pelas construções verbais que usamos. Então, palavras agressivas, vingativas, sabe aquele indivíduo assim, não vai fazer? Não vai me atender? Espere. E a vingança já está ali, do outro lado da porta. Mal sabe ele, né, que está preparando para si mesmo. Porque tudo aquilo que eu faço para o outro volta dobrado para mim. Não é assim? O bem e o mal. Então, palavras agressivas, palavras grosseiras, palavras chulas. Quando alguém se reporta ao outro e o outro responde com palavrão, em reuniões que se vê fora, né, do meio da sociedade espírita, em reuniões de trabalho que se escuta grosserias, estupidezes, palavras que, meu Deus, nós conhecemos todas, só que eu não falo. Não é assim? A gente não faz uma escolha? Eu conheço tudinho, não sei o que significa, mas aqui dói. Então não diga para mim, porque eu não digo para você. Se eu não me comporto assim, não faça para mim também. Se eu não uso essas palavras com você, não faça para mim. Isso é muito desagradável. Não mede consequências. Premedita atos e verbalizações. Impõe a voz, fala alto. Então, não mede consequências, não pensa. Eu simplesmente vou me vingar, mas eu posso ser que essa vingança ela venha reverberar em mim mesmo. Posso ser que o mal que eu vou fazer para o outro vai repercutir na minha família, naquele que eu mais amo. Posso ser que aquele mal que eu faço só naquele momento, pela vingança, que tem aquele sabor adocicado da estupidez daquele segundo, vai repercutir numa sociedade que eu não queria, que passasse por alguma dificuldade. Então, não pensa nas coisas, assim. Não mede as consequências. Os atos são à soltas, não são premeditados os atos pela verbalização quando existe o cuidado. Quando não existe, eles são à deriva. Impõe sempre com um tom muito alto. E aquela voz não tem docilidade, porque nós podemos estar juntos de alguém muito avantajado fisicamente, com uma voz de trovão, entretanto uma doçura nos gestos, né? Um abraço apertado, gostoso, e outro bem pequenininho, mas insuportavelmente agressivo. Não tem a ver com a constituição física, tem a ver com o comportamento do indivíduo. Então, aqui eu trago alguns sintomas para identificar o orgulhoso, ao contrário do pobre de espírito. Isso aqui são apenas algumas pontuações para
reflexão nossa, para que a gente possa fazer escolhas melhores. E aí a gente traz o mestre dos mestres, né? Jesus deu o exemplo da humildade. Vocês lembram dessa passagem? Que Jesus lavou os pés dos discípulos? Um deles até disse, não, não. Vou lavar os pés de todos. Se ele era o maior, o governador planetário, nos conhece pelo nome, intercede em nome de Deus a nosso favor, nos proporciona crescimento e evolução. Ele deu todo o exemplo de um roteiro e um significado de vida. Justo ele, o maior de todos, o Espírito único, Espírito puro que esteve na Terra, único Espírito puro, ele se rendeu numa posição dessas. Lavou os pés. Então, como identificar a humildade, as características? O humilde, ele não tem medo, ele não é covarde, ele não é omisso, ele não vive do servilismo, timidez, apego material. Não, isso não faz parte da vida do humilde. O humilde ele é compreensivo, ele é cauteloso, ele é tranquilo, ele é sereno, discreto, obediente, respeitador, firme, reservado, sério, amoroso, equilibrado. Agora aqui está a cereja do bolo. Conhece as suas limitações, ama a ordem e o bom senso, age com firmeza. O humilde, verdadeiro, é reconhecido por ser amado por todos. Sabe aquele indivíduo que todo mundo ama na casa espírita? Ah, chegou fulano. Todo mundo vai lá, quer dar um beijo, quer dar um abraço, quer dizer uma coisinha, né? Então, o humilde verdadeiro, ele é reconhecido por todos, porque ele é amado por todos. Então, o humilde, ele não tem medo, ele é corajoso. A covardia não faz parte dele. Ele não se omite, não faz que não vê, tira o corpo fora, não. Ele não se envolve em situações que são corruptas, usurpadoras, duvidosas, não, servilismo não. Ele não tem timidez, ele é reservado, é diferente. Porque a timidez é o orgulho. O indivíduo muito tímido, ele tem medo de ser julgado, ele tem medo de se expor e ficar à deriva. Então, a timidez tem uma coisinha aí que tem que ser estudada, viu? Vocês estudando, Joana, vão chegar lá na timidez. O apego material não faz parte da sua existência, né? Então, essas são as características do humilde. Jesus ensinou que ninguém será admitido no reino dos céus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. A gente falou sobre o reino dos céus, né? Sobre aquela centelha divina, do qual ela é totalmente íntima. Cada um de nós sente, percebe, observa alguma situação, de algum jeito, de alguma maneira, com alguma sensibilidade maior aflorada, que já possamos ser desenvolvido. Mas ela é totalmente pessoal. Né? Então, a gente observa isso na vida de relação que nós temos. Nós observamos isso uns nos outros. Né? E aquele que já vem com aquela serenidade, aquela tranquilidade, aquela segurança, aquela firmeza de personalidade, não muda o tempo todo. Então, aquilo dá um certo alívio àquele outro que esteja enfraquecido, adoecido, cansado. Então, os indivíduos fazem isso consigo mesmo. Isso não significa que aquele que estava enfraquecido, que pudesse estar numa situação de mais vulnerabilidade, não tenha sentido em si um tanto do reino dos céus. Porque se ele é pessoal, a gente vai sentir unicamente nós, do nosso jeito. E só tem um entendimento a ser feito dele, que são as instâncias dos maiores. Só Jesus e Deus Pai para entender o que se passa na nossa intimidade, de verdade. A nossa intenção real, o que se passa lá dentro da nossa alma, porque nos conhece desde a nossa chegada, desde a nossa construção. E Jesus, então, é o exemplo, né, de simplicidade, de coração, de humildade. Aí ele está nessa cena, né, que é reproduzida essa imagem, aonde então faz o lava-pés. E assim ele fez e procedeu, porque todas as ações do Cristo são ações que demonstram o tempo todo as lições. Então era importante, ele não deixou nada escrito, então era importante que os gestos ficassem grafados.
na razão e no coração, para se entender, compreender e nós usarmos também isso para a prática na nossa construção de espíritos imortais que somos. E o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Não é verdade? Os grandes foram muito pequenininhos. E aqueles que foram pequenininhos tentaram ser grandes e nunca foram. Então, o Espiritismo ele vem e confirma a teoria pelo exemplo. E nós usufruímos, né, dessa segurança doutrinária. Então, aqui eu encerro desejando a todos que possamos seguir firmes, fortes, confiantes, que possamos elevar, né, o nosso cunho moral, fazendo escolhas melhores. Nós estamos em um momento que se aproxima, né, a festa do Momo. É um momento muito difícil, porque sabemos através de Manuel Filomeno de Miranda, nas obras, onde ele fala sobre transição planetária, que existe uma autorização para essas entidades menores evoluírem do magma da Terra. E eles vêm nesse contato junto àqueles que aqui estão encarnados e outros que também estejam desencarnados. E eles têm esse momento onde eles exalam, né, aquela inferioridade maior que tem e se confundem. E aqueles outros que têm as suas tendências muito fragilizadas se envolvem, se comprometem. É um momento em que acontece um número grande de gestações indesejadas. Daqui para setembro, para outubro, né, nascimentos, né, de crianças não programadas, espíritos que não haviam sido programados. Também o abortamento aumenta no período, né, abril, maio, começa esses índices a ficarem maiores. Sem falar do lixo que fica proliferado, e esse lixo, ele condensado junto a essas mentes doentias, fazem condensações que trazem prejuízos para nós, não só visual, planetária, mas espiritual também. Porque nada que aconteça na matéria não vai reverberar no espírito que somos nós. Então, possamos seguir firmes e fortes, confiantes pelo Cristo, por Deus Pai, por Francisco, nosso Sol de Assis, crescendo. Vamos aproveitar, nós estamos sendo testados, nós estamos vivendo esse momento planetário muito importante, esse momento em que os planetas, eles se alinharam. Vocês observaram o que a cosmologia está informando? No dia 25 de janeiro houve o ápice, né? Então os planetas se alinharam. Minha gente, segundo Manuel Filomeno de Miranda, isso não é unicamente a nível planetário. Isso tem a ver com a nossa consciência, nós espíritos encarnados, porque existe uma interferência. Nesse momento em que há essa ocorrência, espíritos de estirpes muito maiores do que aqueles que possam estar coordenando o nosso planeta chegaram. E eles vêm trazendo um outro cunho, trazendo uma outra versão para a nossa evolução. E nós estamos vivendo esse momento, ou seja, edge maior de espíritos de grande potência espiritual, estão coordenando essa questão planetária e nós que somos os habitantes deles. Então isso não está acontecendo lá fora. Tudo que acontece tem a ver conosco, então isso acontece conosco também. E nós estamos sendo convidados à evolução. E a evolução em cada ciclo que nós vivemos nas instâncias planetárias, neste momento nós estamos sendo convidados ao desapego. Então pense aí vocês, cada um por si, o que está vivendo, se não seja uma situação para desapego. Desapego de pessoas, desapego de costumes, de hábitos, desapego de objetos, de lugares, desapego de ideias, de paradigmas, enfim. Então, nós estamos vivendo esse momento que é importantíssimo, porque nós precisamos desapegar para poder dar saltos maiores para a evolução. E nós estamos nesse momento. E também estamos à porta da festa do Momo. Então, vamos fazer boas escolhas, vamos continuar firmes e fortes e confiantes. Nós estamos aqui para crescer e evoluir. Nós não fomos criados para sofrer, nós fomos criados para amar, para sermos felizes. Se ainda não há felicidade na Terra, já podemos experimentar algumas alegrias. As escolhas são individuais. Nós temos parâmetros através do roteiro seguro deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina dos Espíritos. Então, que sigamos firmes, fortes, confiantes no hoje, no agora e no amanhã. Muita paz, muito amor, muita luz, que assim seja.
Um beijo no coração.